Vamos ficar de pé para a gente orar e dar início a mais um culto de ensino bíblico, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus soberano Pai, nós estamos aqui nessa noite para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pelo seu amor, a sua misericórdia, o seu cuidado conosco, Deus. Nós te pedimos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a gente possa continuar aprendendo através da sua palavra, te amar cada dia mais e mais, a viver para o Senhor cada vez mais, a negar o nosso eu e a levar essa mensagem para toda a terra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Dando continuidade ao nosso estudo bíblico, o panorama do Novo Testamento, hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses, a terceira carta de prisão. Se vocês se vocês se lembrarem, foi dito aqui na SEB que existem 4 cartas nessa prisão de Paulo: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tá? Filemão está um pouco mais à frente, depois de Colossenses tem alguns outros livros, mas as 3 cartas de prisão, Efésios, Filipenses e Colossenses, estão juntas na Bíblia. Tá? O autor é o apóstolo Paulo, mas com participação de Timóteo, está em Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai. A datação é entre 60 e 62, e isso é importante por quê? Porque aconteceu uma coisinha mais para frente que a gente vai conversar. E essa é uma das prisões que Paulo estava. Tá? Sobre a cidade de Colosso. Ela é localizada na região da Frígia, ou seja, hoje é Turquia lá, Ásia Menor. É próxima de Laodiceia e Herápolis. Isso também é importante, por quê? Porque essas cartas elas circulavam as igrejas circunvizinhas. Então isso é importante. Laodiceia leu a carta de Colossenses e Herápolis leu a carta de Colossenses. Tá bom? Colossos já foi uma cidade rica e comercial, mas no tempo de Paulo estava em decadência, ofuscada por Laodiceia, gigantesca, tá? Laodiceia, bem perto. Era um centro multicultural, com gregos, judeus e orientais, o que favoreceu o surgimento de ensinos misturados e heresias. De novo, aquela ideia da cidade portuária. Cidade que o povo entrava e saía o tempo todo, então não tinha só judeu ali, mas também não tinha só grego, não tinha só romano, era uma confusão. E por que é importante a datação dessa carta? Porque um terremoto devastador destruiu a cidade pouco tempo depois dela. Acontece um terremoto em 61 depois de Cristo e destrói a cidade. Ou seja, entre 60 e 62, Paulo escreveu a carta. Em 61, a cidade foi devastada por um terremoto, tá? Sobre a igreja de Colossos, provavelmente não foi fundada diretamente por Paulo, foi fundada por Epáfras, Colossenses 1, 7 e 8, aqui ó. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Tenham cuidado que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis, fundamentos enganosos. Eu estou no 2, desculpa, no 1. Versículo 7 ao 9. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo, para com vocês, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo nunca visitou a igreja de Colossos, tá? Ela foi fundada por Epáfras. Em Atos dos Apóstolos, fala sobre essa viagem de Paulo, e Paulo pregou 4 sábados em um lugar, o povo converte, enlouquece e funda a igreja. Olha que maravilha. Era uma comunidade pequena, composta por gentios e judeus convertidos. E a igreja enfrentava uma ameaça doutrinária conhecida como heresia dos Colossenses. Eu queria que vocês gravassem isso, que no finalzinho a gente conversa, tá? Sobre a finalidade da carta. Uma das finalidades é combater heresias que estavam ameaçando a fé dos colossenses. Segundo, exaltar a supremacia de Cristo sobre toda a filosofia humana, religiões místicas e práticas judaicas legalistas. Isso aqui é importante, por quê? Essa semana, uma amiga me falou que ela ouviu uma vez de um pastor, ou de alguém importante no círculo dela, de que Jesus não precisava ser defendido, ele precisava ser anunciado. É uma frase linda, mas está errada. Paulo escreve cartas categóricas para defender o Evangelho. Defender é quando você está sendo atacado. O Evangelho estava sendo atacado nesses lugares. Só anunciar as grandezas de Cristo, todo domingo tinha. A igreja de Colossenses estava lá, viva, anunciando Jesus Cristo. Paulo precisou ser categórico para defender a fé
contra as heresias que estavam se instaurando no meio dos colossenses. É igual aquela frase famosa: pregue, se necessário use palavras. Linda, mas você precisa usar palavra para pregar, senão você está comunicando qualquer outra coisa. Os espíritas também têm pregação sem palavra. Os mormons têm pregação sem palavra. Você precisa comunicar em nome de quem você está vindo, senão não adianta. Senão é só boa ação, tá? Então, assim, frases muito lindas, mas que na prática não funciona não. Outro propósito da carta é reforçar a suficiência de Cristo. Ele é tudo que o cristão precisa para viver plenamente. Isso aqui é importante porque no decorrer da carta você percebe que esses que vêm com falsas teologias para tentar enganar os colossenses, e nos dias de hoje, começam a criar coisas para serem feitas pela salvação. Você precisa fazer penitência, você precisa subir tal morro de tal jeito, você precisa viver de tal e tal jeito. E Paulo está aqui para falar assim: Cristo é suficiente. Cristo é suficiente, você pode viver a sua fé tranquila. Você serve a Jesus? Ótimo, Ele é suficiente. Algumas pessoas, gente, até nos dias de hoje, acham que a ideia de Cristo é suficiente é perigosa. Por quê? Porque para eles, se eles disserem que Cristo é suficiente, as pessoas vão parar de fazer as coisas. Só que não faz sentido para o cristão parar diante da maior revelação do mundo. Cristo é suficiente. Se Cristo é suficiente, então vamos embora, então arrebenta. Agora, se Cristo não é suficiente, você precisa da minha ajuda, aí ferrou. Aí nós temos um problema, porque eu não consigo ajudar. Eu não consigo ajudar quanto mais a Cristo. Então, essa ideia que as pessoas tiveram lá atrás, de não, você não precisa só de Jesus, tem mais coisa, é problemática por conta disso. Porque coloca o homem meio que como coordenador, cooperador de Deus, sem o auxílio do próprio Espírito Santo, sem o auxílio do próprio Deus, isso é perigosíssimo. Uma pessoa que, ouvindo que a fé é suficiente para a salvação, não vive em obras, não está salva. É simples. Ela não entendeu o Evangelho. Nós fazemos em resposta, não para ajudar a Deus a nos salvar, nós fazemos em resposta, tá bom? E mais uma das características da finalidade da carta era instruir sobre como viver de modo prático e santo no lar, trabalho e comunidade. Ele vai falar sobre aqueles que estão casados, aqueles que estão solteiros, ele vai falar sobre os escravos, enfim, essas questões. Partindo para o resumo do capítulo por capítulo. Colossenses tem 4 capítulos, tá? No capítulo 1, a ênfase é sobre a supremacia de Cristo. Ele começa com agradecimento pela fé dos colossenses, oração por sabedoria espiritual, e começa a falar de Cristo como imagem do Deus invisível. A gente canta isso aqui na igreja. Isso é mais um hino cristológico. Efésios tem um hino cristológico, Filipenses tem outro hino cristológico, Colossenses também. Isso é importante, por quê? Porque nós estamos falando de um cara na prisão, cantando. Cantando. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente, tá? Ou seja, a partir de Colossenses 1,15, Paulo vai falar sobre Cristo como imagem do Deus invisível, e esse é o grande hino cristológico. Ele continua falando sobre Jesus ser o Criador, sustentador e o cabeça da igreja. E Paulo fala de seu ministério de anunciar esse Cristo glorioso. No capítulo 2, ele vai falar sobre a suficiência de Cristo, e começa alertando contra filosofias enganosas, tradições humanas e legalismos religiosos. Mostra que tudo está completo em Cristo, Colossenses 2,10, olha o que está falando aqui. Vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Cristo é plenitude. Plenitude, gente, é quando algo tem começo, meio e fim. Está resolvido. Plenitude, a nossa plenitude está em Cristo. Nós não precisamos de mais nada. Tudo que nós temos é Cristo, por quê? Porque Ele é tudo. Às vezes, a frase, tudo que eu tenho é Jesus, vira uma frase de humildade. Eu sou tão pobre, tudo que eu tenho é Jesus. Eu sou tão fraco, tudo que eu tenho é Jesus. Eu não tenho nada nessa vida, tudo que eu tenho é Jesus. Sendo que Paulo está usando esse termo para falar da maior alegria, que é você ter Cristo como tudo. Você não precisa de mais nada. Tudo que eu tenho é Jesus. Aleluia. Isso transmite muito bem o que Davi escreve. Não tem outro bem além do Senhor. Nós estamos falando de um rei. Nós estamos falando de alguém que tem Israel. E ele olha para tudo aquilo e fala assim, eu não tenho outro bem senão o Senhor. Não é o Senhor é o meu maior bem, não. O Senhor é meu único bem. Talvez é isso que falta para a nossa fé subir de degrau. Para a nossa fé amadurecer. A gente entender que Deus não é o nosso melhor. Deus é tudo. Se você tem várias coisas
e Deus é seu melhor, Ele é seu melhor hoje. Amanhã outra coisa toma o lugar dele. O pastor Lucinho fala muito isso. Ele fala que ele crê em Jesus e ele deposita a fé dele em Jesus porque ele ainda não achou nada maior. E o dia que ele achar, ele larga Jesus. Mas nós estamos usando aí vendo que o cara está firme. Então, até agora ele não achou nada melhor. Se o seu maior bem é o Senhor, é até legal. Mas daqui a pouco você descobre outra coisa que é grande também. Se o seu único bem é o Senhor, tem pra onde correr. Parece bobeira, gente. Ah, você está fazendo um joguinho de palavra, é para emocionar. Não, é o que o apóstolo está falando. O Senhor é meu único bem. Único. Amém? Ele mostra que tudo está completo em Cristo, enfatiza a vitória de Cristo sobre as forças espirituais na cruz e rejeita práticas como culto a anjos, presta atenção, culto a anjos, jejuns extremos e regras humanas como meio de santificação. Era isso que estava entrando no meio do povo de Colossenses. Mais para frente eu quero comparar, aproveitar que nós vamos entrar numa conferência teológica sobre seitas e heresias, e eu quero comparar isso com algumas seitas dos dias de hoje. Mas a verdade é que naquela época as pessoas estavam sendo enganadas por pessoas que cultuavam anjos, por pessoas que tentavam impor regras humanas para a santificação. Isso, Paulo já falava, isso é um problema. Então, às vezes, a gente cai em heresia porque a gente não lê Bíblia mesmo. Falta Bíblia. Está bem claro. Vocês querem um bom exemplo disso? A área VIP nas igrejas. Lê Tiago. Está lá. Não fazer acepção de pessoa. Se o rico chegar no meio de vocês vão mandar o pobre sair para o rico sentar? A área VIP na igreja. Só muda o nome. Troca o rico e bota o Neymar. É isso. É o povo que não lê Bíblia. Tá? Capítulo 3, vida nova em Cristo. Paulo começa com a chamada à vida celestial. Colossenses 3, 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ou seja, busquem as coisas do alto. Você não está em Jesus? Paulo está falando assim, ué, você não está em Jesus? Então busca as coisas do alto. Isso implica em que se você não busca as coisas do alto, você não está em Jesus. Existe sempre uma negativa e uma positiva. Se aqueles que crerem são salvos, quem não crê, não é salvo. É sempre assim. Então, busque, se vocês estão em Cristo, busque as coisas do alto. E eu não busco as coisas do alto, não. Então você não está em Cristo. É lógico. É lógico. Ele continua com a exortação a abandonar o velho homem e se revestir do novo. A partir disso, ele passa para os ensinamentos sobre a vida cristã prática. Perdão, amor, submissão, trabalho e família. E regras para maridos, esposas, filhos e servos cristãos. Lembra disso? Paulo não conhecia pessoalmente o povo de Colossenses. Então ele vai para o básico da fé. Isso aqui é o básico. O básico da fé. Como você deve agir com a sua família, como você deve agir com seus filhos, como você deve agir no seu trabalho. Está aí, está o básico da fé aqui. Tá? No capítulo 4, o último capítulo, ele fala sobre a vida em comunidade e a missão, exorta a orientação, a oração e a evangelização, ele faz instruções finais e recomendações pessoais, ele lista os colaboradores, que é Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Epáfras, Lucas e Demas. E daqui, duas personagens são extremamente importantes, Onésimo e Demas. Mais para frente, Paulo vai escrever que Demas abandonou o Evangelho. Amando o presente mundo, abandonou o Evangelho. Um dos colaboradores de Paulo. O cara não era pouca coisa não. E aqui nós temos Onésimo. Onésimo é o escravo para quem ele escreve Filemon. Filemon, dando um spoilerzinho, se você não leu sua Bíblia, Filemon tem uma folha, mas vou dar o spoiler para vocês. Uma das cartas de prisão, a última delas é a carta de Filemon. E o próprio Onésimo vai entregar. Onésimo era um escravo que roubou o seu senhor, fugiu e se converte. Encontra Paulo, converte. E agora, Paulo, o que eu faço? Agora você volta. Agora você volta para o seu senhor. Mas eu vou escrever uma cartinha para você. Escreve a carta a Filemon. Filemon não, Filemon. Tá? Essa piada é boa, né? É velha, mas é boa. E ele encerra com saudações e bênçãos. Os temas centrais da carta aos Colossenses são, primeiro, a supremacia de Cristo. Ele é Deus, Criador e cabeça da igreja. Ponto. Segundo, a suficiência de Cristo.
Nele habita toda plenitude. Vocês aprenderam isso na escolinha hoje. Plenitude. Tudo. Os perigos das heresias. Aqui tem sincretismo, legalismo, misticismo, ascetismo. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas a ideia é que as heresias são perigosas. Perigosas. Hoje tem um tal do nada a ver. Irmão Mas já pregou isso aqui. Lá na casa dele. É um nada a ver. Não, só deixa os caras. Deixa os caras. O nego vai para o inferno por causa disso aqui. Inferno. Algumas pessoas querem ser amaciadas por boas palavras. E eu estava conversando com Sandy, esposa do Alder, hoje. Que aqueles que querem ser amaciados por boas palavras vão dormir tranquilo, vão trabalhar tranquilo e vão para o inferno tranquilo. Tranquilo. Se você não quer ser confrontado, você pode não ser confrontado, até a trombeta tocar. Tem prazo de validade. É igual o pecado. Não quero mudar, não quero me arrepender, quero viver aqui porque eu estou sofrendo demais. A vida já é muito dura. O que é uma cerveja? A vida já é muito dura. Por que não consumir pornografia? A vida já é muito dura. Eu vou me aliviar um tiquinho. Tá bom. Até a trombeta tocar, você pode. Depois que ela tocar, não tem mais o que fazer. Não tem. Sabe por que a igreja não tem temor? Porque ela se esqueceu que o dono dela vai voltar. Pouco se fala sobre a volta de Jesus, como se ele não fosse voltar. A gente fica lembrando, Jesus morreu, né? Jesus ressuscitou, né? Jesus é bonitão, né? Lindão, né? Não, né? Ele vai voltar. Nós é trouxa, só. Nós falamos igual bocó. Seu lindo! Pelo amor de Deus, cara. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus é paz, é paciência, amabilidade. O reino de Deus é tudo isso. Mas é uma grande expectativa da volta do nosso rei. É isso. É se vir o reino do rei. Que reino é esse que não tem rei? O rei deixou o reino aqui. Nós vivendo. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos agindo igual bobo. Bobo. Sabe o que nós somos? Nós somos uma criança diante do rei. E você brinca, e você corre, e você pula, e o Espírito Santo assim, igual a mãe. Menino, cala a boca. Você está diante do rei. Pelo amor de Deus. Quando você olha e vê quem que é o cara que está na sua frente, uma frase que eu nunca esqueci. Homens correm onde os anjos não ousam pisar. É isso que está acontecendo. Homens correm onde os anjos não ousam pisar. A gente não sabe tratar as coisas como santa mais. A gente não sabe tratar as coisas com seriedade mais. Seriedade é fechar a cara. Não, pastor não é sério não, por quê? Ele ama a esposa dele? Ama. Ele tem uma mulher só? Tem. Ele cria os meninos no caminho do Senhor? Sim, mas ele fica brincando. Ué, ser sério é isso agora? Ser sério é ser um homem que não conversa com ninguém? Ser sério é levar isso aqui a sério. Essa é a verdade. Nós precisamos levar o evangelho a sério. Sabe na escola, quando o professor fala assim, top demais, gente, nós estamos aqui zoando, mas que vamos prestar atenção na matéria? É isso. Legal demais nós brincar, só. A gente ri, tem nada a ver. Deus é um Deus alegre. Deus vira para a mãe dele e fala assim, o que eu tenho contigo, mãe? É doido, só. Doido. Nós servemos um Deus assim, super engraçado. Super engraçado. Pedro, você é capeta, Pedro. Só que tem hora de falar sério. Tem hora de entender a seriedade das coisas. Eu conheço, eu vivi para ser uma pessoa assim. Gosto muito de rir e brincar, mas eu sei a hora de falar sério. E eu não preciso fechar a cara para falar sério, não. Estou falando extremamente sério com vocês agora. Extremamente sério. Extremamente sério. É do reino de Deus que a gente está falando. Amém? Mais um dos temas da carta é a vida cristã prática. A espiritualidade verdadeira se expressa no cotidiano. Um termo que foi perdido, porque ele virou pejorativo, é ordinário. Ordinário não é uma pessoa que não presta para nada, não. Ordinário é aquele que vive a vida ordinal, a vida comum. Aquilo que é ordinário, aquilo que é comum. Você acorda, você escova seus dentes, você toma o seu café, você vai trabalhar, você volta, você almoça. Isso é o ordinário da vida, é a vida comum. E Jesus está na vida comum. Às vezes a gente vive a vida comum nossa, e no domingo vem buscar Jesus, mas ele estava lá, no café da manhã, ele estava lá no almoço, ele estava lá no dormir, no acordar, ele está lá, no cotidiano. Tudo que a gente tem que fazer, a gente faz para o Senhor, tudo.
tudo é tudo. Você faz tudo para o Senhor. Você vai trabalhar para o Senhor, você vai comer, você fala assim, Jesus, você aceita? Não, né? Então, e come um pouquinho. Em tudo, o Senhor tem que estar em tudo. E a gente tem dificuldade de entender essas coisas. Como assim colocar o Senhor em tudo? Vive para Ele. Entende que Ele é a única coisa que você tem. Fica fácil. A nossa dificuldade, gente, é que até agora nós estamos tentando manter alguma coisa dentro de nós. Algum pecado, alguma malcriação. E assim, eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas as igrejas têm um tal de fazer sorrisinho para tudo. Fulana, né, está crescendo na fé, né? Nossa, ciclano, né? Está aprendendo, né? Está aprendendo, já tem 10 anos. 10 anos aprendendo. 10 anos não entende que chega no culto, não é ficar conversando. Aí, o contrário disso é aquelas igrejas que botam que é tanto de regra que Deus não colocou. É o contrário, é o legalismo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Celular, guarda o bolso. Cara, o cristão de verdade não precisa se estranhar, não. Hein? Eu estou aqui, o pastor está expondo o evangelho, eu vou ficar conversando para quê? Meu Deus, estou falando da palavra do meu Senhor. É por isso que o evangelho é comparado a um casal apaixonado. Está lá o cara conversando assim, aí falou o nome da fulana. Fulana? Vou falar? O que você tem para falar de fulana? Não, bonita mesmo. Verdade. Tá bom, peraí, estou ouvindo sobre a fulana aqui. Isso é evangelho. Esse amor. Aí sabe o que acontece? Aí lá vai os pastores. Vamos pregar sobre o primeiro amor. Que primeiro amor, nego? Vamos embora. Maturidade. Que casado que quer ficar vivendo primeiro, aquela lenga-lenga de primeiro amor, o ré da vida. É maturidade. Um amor maduro. Senhor, tudo bom com o Senhor? Nós estamos aqui, velho. Vou cultuar o Senhor, depois vou comer uma pizza para a honra e glória do Senhor. Com os meus amigos. Falando do Senhor, das coisas de Deus. Vivendo em comunhão, amar, estar no meio do povo de Deus. Amar. Prazeroso. Gastar. Gente, Robinho e Vanessa é minhas testemunhas. Eu acordo 4 horas da manhã. Eu estou nos rolês tudo, igual doido. No outro dia, o Dani me manda mensagem, como é que você está? Eu falei, eu estou? Não estou? Como é que eu estou? Eu não estou. Só eu, que não é outra coisa que está aqui me movendo. Faz sentido isso aqui. E toda vez eu falo com a mesma coisa. Nunca mais, velho. Mentira. É bom demais estar em comunhão. Agora, lembra que eu falei com vocês sobre a heresia dos Colossenses? Eu queria que vocês abrissem. Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Se você já começar a fazer assimilação com religiões que existem hoje, calma. Eu que estou dando aula. Eu vou falar. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 16. Estou lendo na NVI, tá? Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida à cabeça, por meio da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementais desse mundo, porque como se ainda pertencesse ao mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Embora não se descreva diretamente, é possível reconstituir a natureza pelo conteúdo da carta. Primeiro, ele vai falar sobre o sincretismo religioso. E o que é? É a mistura do cristianismo com o judaísmo, com a filosofia grega, com o misticismo oriental. É sempre o cristianismo mais alguma coisa. Porque para o ser humano nunca é suficiente só a graça. Você chega aqui e fala assim, pastor, como é que eu sou salvo? Crendo em Jesus. O que mais? É isso aí. Crendo em Jesus. Não, mas eu pago quanto? Não paga nada, não. Mas eu ajoelho aonde? Não, ajoelho em lugar, não. Nós tínhamos um culto na praça, que um jovem uma vez chegou na gente e falou assim, vocês não fazem apelo, não? Eu falei, uai, para quê?
Não, para as pessoas aceitar Jesus, quem tem que aceitar elas é Jesus. O pecador é elas, não é Jesus não. Hein? Não, mas aí você chamar o pecador ao arrependimento, eu acabei de pregar, ué. Chamei não, eu li o texto, expus o texto. Não, você não está me entendendo. Eu falei, não, você que não está me entendendo. Sabe o que você quer? Você quer que eu chame as pessoas aqui na frente, para ficar aqui tanta gente aqui na frente, nós tiramos uma fotinha. Depois virar para os povos e falar assim, vocês são crente, olha. E às vezes não é. Sabe o que a gente fazia todo final de culto na praça? Meu querido, se você sentiu alguma coisa, se Deus te tocou, conversa com a gente no final. A gente ora com você, num cantinho ali. A gente ora com você. Se você não sentiu nada, vai pensando na mensagem. Quem sabe na hora de dormir você não chora diante do Pai? Não sei. A conversão é um processo que demora. Leva tempo para alguns, para outros é instantânea. Aí você faz aquele apelo todo. E não estou falando que apelo é pecado. Estou falando que às vezes as pessoas fazem isso para encher a parte da frente da igreja. Olha quantas pessoas aceitaram Jesus. Prova. O que prova que uma pessoa está em Cristo ou não é a vida dela. Não é vir aqui na frente, não. Pode ser o primeiro passo. Não estou falando que está errado, não. Mas é a vida. Só que muitas pessoas saem de frente do altar achando que estão salvas. Ué, tá bom, hein? Eu aceitei Jesus lá na igreja. Pergunta os caras do bar ali, vamos ver se não aceitar Jesus 10, 15 vezes já, na semana. Gente, começa a pregar. Nós estamos num bairro que tem um monte de bar. Começa, uma hora ou outra, vocês vão ver isso acontecer, porque já aconteceu aqui. Um bêbado entrar, ajoelhar aqui, ó. O rolê é no outro dia. No outro dia nós vamos na casa do cara nem lembra que nós é. Ué. Às vezes você está emocionado, você está triste, você terminou um namoro, eu vou falar aqui do amor. Jesus, você é doido, está aceitando qualquer amor? Você é louco. Na mão de Jesus, ó, bom demais. Aí chora, eu quero. Cara, tem gente que não dura. Aí você fala assim, nossa, estava aqui. Não, nunca teve. Nós fizemos ela achar que estava. Maturidade, gente. Vamos ser maduros? Vamos ser maduros? Vamos. Esse é o chamado de Jesus. Então, o primeiro problema na carta aqui, que Paulo está atacando, defendendo o evangelho contra isso, é contra esse sincretismo religioso. Cristianismo mais alguma coisa. O evangelho é puro e simples, ponto. Não, mas aí Jesus não pediu sua ajuda. Desculpa falar isso. Ele não pediu sua ajuda. O evangelho é dele, o ministério é dele, a terra é dele, ele faz o que quiser, ué. Você pode até ter um jeito melhor, mas você não tem um universo. Mas o evangelho não é seu. A gente vive hoje, Robinho é prova disso, a gente vive conversando sobre isso, a gente vive hoje um mundo de método. Método. Não, tem um método para isso, um método para aquilo, um método para aquilo outro. Manda o irmão para viajar para aprender o método da igreja tal. E como que a igreja tal faz tal forma. Cara, quem convence é o Espírito Santo, não é o método. O método pode fazer a pessoa ficar 1, 2, 3, 4 semanas. Quem mantém ela firme na graça do Senhor é o próprio Senhor. É a palavra do Senhor. E é isso que deixa a gente doido. Em 2000 anos de história, nós estamos caçando sarna para coçar. E está achando. 2000 anos de história, você fala assim, não, eu tenho ideia melhor. É aquele negócio, você tem ideia melhor, mas ninguém te perguntou. Jesus não falou, não quer essa opinião, não. Do jeito dele tá bom demais. Tá bom demais. E vou falar que você tá valendo desde sempre. Pessoas firmes aí desde muitos anos e não precisou de método nenhum. É aquela mesma história, Bíblia, oração, arrependimento, mesma coisa. A segunda coisa que o autor, Paulo, está atacando em Colossenses com essa passagem é o legalismo, ou seja, a imposição de regras alimentares, festas e circuncisões. Legalismo, você ser salvo por obras. Legalismo. Sabe qual que é a marca de um legalista? É condenar aquilo que ele não faz. E não condenar aquilo que ele faz. Isso é o legalista. O judeu vira para o agora convertido, não judeu, e fala assim, top, nós estamos salvos. Mas eu tenho a circuncisão, você tem que circuncidar também? Porque eu sou mais salvo. É isso que você está querendo dizer. Não é possível que vocês não passaram por isso. Você é crente, tá, mas você já participou de tal coisa? Mas você já fez tal coisa? Mas já fizeram assim, na sua igreja faz desse jeito? Sempre tem isso. Sua igreja é bênção, é da palavra, tá, mas tem revelação lá? Quanto que eu já ouvi essas coisas? Você é crente, mas você já fez curso tal?
Aí você é crente, mas você já fez tal coisa. Irmão, eu sou cristão, é isso. Jesus falou comigo assim, bora? Eu falei, não. Ele falou, bora. Ele me arrastou. Ele me trouxe até aqui, Ele me limpou, Ele me trocou meu coração de pedra no coração de carne, e Ele falou assim, vou te entregar ao Pai Santo e Irrepreensível, eu vou. Esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus cuja salvação do início ao fim pertence a Ele. Eu sou alvo da graça, eu sou alvo da misericórdia, eu sou alvo do amor, só alvo também. E um alvo que foge, que corre, que não quer ser acertado. E vai lá e puxa toda hora, ele traz toda hora. Esse é o Deus do Evangelho. Esse é o Deus de Jonas. Você vai para onde? Nínive, né? Não, eu vou ali. Então tá, Nínive, né? Você precisa de quê? De um barco? Não, um peixe serve? Então, um peixe, então. Você vai para onde? Nínive, né? Ah, tá. Quem que manda é o cara, só. Não tem conversa, não, hein? Tem conversa. Você pode conversar, mas você vai para Nínive. Eu já comecei a passar, se era um peixe, se era um barco, se era nas cordas de um anjo, você vai para Nínive. Então, cuidado, gente, com essa imposição de regras. Chegou na igreja? Muito bem. Está aqui suas regras. Um monte de Antigo Testamento sem contexto. Um monte. E vai docer de não fazer. Sabe qual que é o problema? Conversei isso com minha mãe uma vez. Ah, mas o que tem? Alguns irmãos não ligam. A igreja tal, a mulher não pode usar calça e o homem só pode ficar de terno. O que tem? Os irmãos gostam e tudo mais. O problema está no coração. Muitos dos que usam terno vão julgar aqueles que não usam. Muitas das que não usam calça vão julgar aquelas que usam. Esse é o problema da doutrina que não foi feita por Cristo, foi feita por homem. Ela te faz um hipócrita, um legalista. Eu sou melhor que esse cara, porque eu dou o dízimo. Lembra disso aí? Está em Crônica de Nárnia? Não, está na Bíblia, fariseu e publicano. Eu sou melhor que ele. Eu sou do altar. Eu canto. Eu dou aula na SEB. Legalismo. Jesus me chamou só qual é o meu chamado, gente? Servir. Interessa aonde, não é? Hoje eu estou aqui, na glória, nossa, sendo glorificado, olha, que palavra maravilhosa. Aí eu vou para receber os irmãos ali, eu não sou maravilhoso mais não? A obra não é maravilhosa mais não? Quem que vai servir ali? Quem que vai botar água aqui? Já parou? Oh, gente, eu já ouvi isso demais. Não, eu era diácono, hoje eu sou pastor. Promovido? Como é que é isso? Promoção na igreja? E tem. Uai! Promoção. Eu era pastor não, apóstolo. Você é um sem vergonha, você é. Você não entende o ministério de Cristo, isso que você é. Então tá, pastor. Vamos deixar a igreja sem lavar? Vamos deixar as contas sem pagar? Vamos, prega, bobo. Eu sou pastor. Então tá, liga os instrumentos, pastor. Não, eu sou pastor. Então tá. Possível, gente. Possível. Um dedo precisa do outro. Minha mãe sem mão, ela sabe. Um dedo precisa do outro, precisa da perna, precisa do outro. Nada é mais importante do que o outro, não. O único importante é Cristo, cabeça. Só. Não, mas o pastor vai ser mais cobrado. É isso. Eu tenho que correr. Ascetismo são práticas severas para domar a carne. Vamos falar no português? No português, penitência. Os ascetas eram pessoas que flagelavam o corpo para se livrar do pecado. Já viram a novela de época, né? Flagelo. O católico chama de penitência. Está aqui, os ascetas. E Paulo fala contra isso também. No versículo 21 ao 23. Vou ler o 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencesse ao mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseiem, não provem, não toquem. Tal coisa é pecado, tal coisa não pode, tal coisa pode. Pelo amor de Deus, gente. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, porque se baseiam em mandamentos e ensino humano.
Paulo falando assim, isso aí vale de nada. Nada. E aí ele fala do culto aos anjos. Versículo 18. Deixa eu subir um pouquinho. Não permitam que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Você vai ver em Hebreus, o autor falando sobre a supremacia de Cristo sobre os anjos. Você vai ver Paulo falando se um anjo viesse pregar seu evangelho diferente do dele, que fosse amaldiçoado. E você vai ver Paulo falando agora sobre aqueles que cultuam anjos. Por quê? Porque isso era uma heresia que crescia naquele tempo. Pessoas recebendo revelações, acréscimos da palavra de Deus, através de anjos. Agora vamos para a prova? Me prova que esse anjo é bom. Não dá para saber. É perigoso. E ainda mais um anjo que fala que o quê? A Bíblia não é suficiente. Tem mais. A gente gosta de uma revelação nova. A gente gosta de ser atalaia. Tá bom, você sabe, mas eu. Mas Deus me falou. Parece. Filosofias enganosas, ideias humanas e vaidades intelectuais. E Paulo ainda acrescenta, tudo isso com a aparência de humildade, mas desconectado com Cristo. Tudo isso, no primeiro momento, parece muito bacana. Você viu fulano? Fulano de jejum é 10 horas por dia. Hein? Você viu ciclano? Ciclano vai subir a escada de não sei o que de joelho. Isso é fé. É a aparência de humildade. Só que aquele ali não demonstra nada. Demonstra que eu sou bom. Eu sou melhor. Esse é o problema de doutrina humana. Irmãos, fujam das doutrinas de homens. Fujam. Fujam. E sabe como é que você foge? Não é sair correndo. É falar assim, peraí, eu acho que minha Bíblia tem um trem que fala disso aí. E corre para lá. Corre para o texto. Pede para te explicar. Tá bom, irmão, entendi. Me expliquei então. Como é que faz? Como é que é? Não concordo não. A Bíblia está falando isso não. Está falando isso, isso e aquilo. Só que é custoso demais. É melhor para nós parecer Deus. É mesmo, né? Para ser espiritual, não. Sai agora. Para ser espiritual, não. Oração é só desse jeito e do outro. Não, para ser espiritual é só dessa forma. É mais fácil a gente se achar. Ou a briga de ego que a gente já viu. Irmã fulana tem uma oração poderosa. Quais palavras ela usa que são diferentes das minhas? Onde está o poder nessa oração? Não está no Cristo que ouve, não? Ué, se está nela, ferrou. Eu realmente não sei, ninguém nunca me ensinou, não. Me ensinaram a chegar diante do Senhor falando assim, ó, quem manda é o Senhor? Quem sabe é o Senhor? Quem faz é o Senhor? Me ajuda, velho. Me ajuda. Eu aprendi a orar com o rei Davi. Minha alma não quer, mas eu quero, Deus. Deus, eu estou sofrendo demais, mas o Senhor é grande demais. Senhor, o Senhor me arrebentou. Glória a Deus pelo Senhor. Eu aprendi a orar com grandes homens. Eu aprendi a orar com Paulo falando, o Senhor aperfeiçoou na minha fraqueza. Quem é eu? Gente, cuidado. Hoje muitas seitas e movimentos religiosos modernos seguem ideias semelhantes. Não vai dar tempo. Mas eu vou passar rapidinho, tá? Primeiro, o adventismo do sétimo dia. Guarda do sábado como obrigatoriedade para a salvação. Está aqui em Colossenses. Dieta alimentar restrita com base nas leis levíticas. Está aqui em Colossenses. Algumas aulas ensinam que a salvação depende da observância da lei. Está aqui em Colossenses. Tá? Nem todo adventista é assim. Tá? Vamos dizer que mudou, melhorou, mas na teoria, no escrito, está tudo lá. Segundo, testemunho de Jeová, forte legalismo e regras humanas sobre conduta, com quem se associar, festas que podem participar, tratamentos médicos e como transfusão de sangue, tudo mais, regras humanas. Recusa de celebração de aniversários, Natal ou outras festividades. E organização baseada em autoridade humana, o corpo governante, e não na liberdade de Cristo. Seita. Judaísmo messiânico, movimentos que requerem a guarda da Torá, inclusive festas, alimentos puros, práticas do Antigo Testamento para cristãos gentios. Costumam minimizar ou relativizar a suficiência de Cristo, retornando à sombra da lei, mesmo confessando Jesus. Judeu messiânico é o atleticano que torce para o Cruzeiro. Faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Tudo aquilo, Paulo está falando aqui em Colossenses, era sombra. Eu creio em Cristo, mas eu vivo à sombra. Então, Cristo não chegou. 1 Coríntios 13.
Quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparece. Se nós vivemos na sombra, o perfeito não chegou. Isso é fato. Ascetismo moderno, essas espiritualidades alternativas, grupos místicos que incentivam jejuns extremos, autonegação física ou práticas espirituais baseadas em visões ou revelações pessoais, adoração de seres intermediários, anjos, guias espirituais, santos, Maria, está aqui no texto de Colossenses. Igrejas legalistas ultraconservadoras impõem regras externas de santidade, roupa, cabelo, maquiagem, música, etc., como se fossem essenciais para a salvação, e algumas exaltam visões, experiências místicas ou regras humanas acima do ensino da palavra. Está tudo em um texto só, Colossenses. Está tudo em um texto. Um texto esmou dos caras. Quem que mandou isso aí mesmo? Ah, foi um anjo, está aqui. Ah, tá, quem inventou isso aí mesmo? Não, fulano teve a revelação, está aqui. Fujam. Cristo é suficiente. Ponto. Ponto. Até um ponto, assim, ó. Ponto. Ah, mas eu não devo guardar das minhas vestes. É lógico que deve. Porque Cristo é suficiente. Não é porque ninguém está mandando. É porque Cristo é suficiente. Uma pessoa que entende que Cristo é suficiente, olha para a roupa e fala assim, tá bom não. Tá bom não. Olha para as músicas que escuta e fala assim, não, tá legal não. Olha para as amizades que tem e fala assim, nego, vamos dar uma parada aqui. A amizade ficou até aqui mesmo. Se abstém daquilo que o mundo tem para dar. Não por regras instituídas por homens, mas por Cristo. Cristo é a esperança da glória. Cristo é o Salvador. Cristo é o cabeça da igreja. Homem nenhum pode tomar esse lugar. Eu vou me atrasar. Paulo responde com um ensino firme. Cristo é tudo e nele estamos completos. Informações adicionais, o hino cristológico de Colossenses é um dos textos mais profundos sobre a divindade de Jesus no Novo Testamento. Quando você encontrar um testemunho de Jeová, que falar assim, Jesus não é Deus não, ele é um tipo de Deus, ele é Miguel, tudo mais, fala assim, ó, cala a boquinha, abre Colossenses 1 aí, ele é a imagem do Deus invisível, Senhor sobre a criação, nele foram criadas todas as coisas, sejam as visíveis ou as invisíveis, ele é o cabeça da igreja. Ou você está certo, Zé, que mora na grota, ou Paulo está certo, ou Cristo está certo, ou Deus está certo. Eu vou acreditar em quem? O senhor quer um copo d'água? Vai embora? Te dou um copo d'água para você ir embora. É assim que você trata. O problema não são as pessoas que estão no meio disso. O problema é a liderança. O problema é a gente que viveu a vida ali. A gente precisa muito orar por essas pessoas, gente. Não é muito. Sair de uma seita não é fácil. Não é fácil. É uma vida que a pessoa vai abandonar ali. Às vezes é familiar que não vai conversar mais com o cara. Lembra? Lembra? É família que vai falar assim, bacana você, mas você não. A carta menciona Onésimo, escravo fugitivo de Filemon, é uma das cartas mais cristocêntricas e Paulo nunca estava pessoalmente lá. Tá bom? E é isso, gente. Eu tinha mais algumas coisas aqui para falar, como os textos chaves de Colossenses, mas é 4 capítulos, lê. Lê que está lá. E eu ia falar também sobre a ideia dos hinos, os 3 hinos. O hino de Filipenses 2, do 6 ao 11, o hino de Colossenses 1, do 15 ao 20, e o hino de Efésios 1, do 3 ao 14. 3 hinos cristológicos, as igrejas cantavam isso. Eu falei para as crianças na semana passada a importância da música na vida do cristão. A importância. Posso ouvir música do mundo? Não posso? Entende a importância da música? Como a música dita regra. Como a música mostra como está a moral de um país. Como é que está a ética de um país. Pensa no que você ouve quando você está querendo pecar. Pensa. Você não precisa de pode, não pode. Você precisa pensar. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou atrasar o culto. Aí não pode, né? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e soberano Pai, muito obrigado por esse momento de aprendizado na palavra do Senhor, Deus. Se eu disse alguma coisa que está fora da conformidade da sua palavra, que as pessoas se esqueçam, Deus. E
que elas se lembrem que a sua palavra é a única suficiente para a salvação do perdido, Deus. O verdadeiro evangelho se encontra na sua palavra, a verdade se encontra na sua palavra, a vida se encontra na sua palavra. A Bíblia como mais atual que o jornal que vai sair amanhã, Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar estudando a sua palavra e que nós possamos transbordar em conhecimento e graça para o nome santo de Jesus ser cada vez mais glorificado através da nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E tem um cafezinho lá em cima, tá, gente? Fica à vontade.